O ruim é que a gente não vê quantas pessoas estão participando, né? Dá para ver, sim. Dá para ver pelo YouTube lá. Ah, pelo YouTube. Agora já mas abriu, ó. Tem que dizer boa noite pro pessoal. Boa noite, conforme o pessoal for entrando, né? Aí vocês vão me informando que a gente começa. Esperar dar um númerozinho bom, aí a gente apresenta, já começa tudo certo. Senão a gente adianta. Às vezes o cara tá na correria ali resolvendo um negócio. Entrou alguém? Só começamos 20 minutos atrasado, né? Tá ótimo. Até agora nada. Agora o Ivan Passos colocou boa noite. Boa noite para o pessoal que está entrando, né? Boa noite. De Paulista, Pernambuco. Olha que interessante. Cada canto, né, rapaz? Longe. Isso que é o importante. Isso que é o importante. Eu que vim descobrir esses dias que aqui nós temos o mesmo tempo do Nordeste, eu não sabia, mesmo sendo do extremo norte. Eu não achei muito interessante. Por que não? Não faço a mínima ideia. Lá vai entrar na seca agora, junto com a gente. Ou melhor, né? Nós junto com eles. Eu não sabia. A troca de ideia, né, de informação é interessante porque a gente descobre essas coisas, né, esses Paranauê. Porque eu era acostumado, né? Achava que só Roraima que tinha esse período invertido de Rondônia. E, por incrível que pareça, lá, na verdade, aqui é igual lá, né? Por isso que os nordestinos se adaptaram bem. Tá, bora lá? Já podemos começar a apresentar? Alguém? Boa noite, boa noite. Temos quantos amigos agora? Na verdade, tem 2 essa assistindo. Semana... Excelente. Essa semana foi uma correria, não consegui nem divulgar direito, cara. Vai ter que mandar o link lá no Videiras, tanto nos grupos quanto no Facebook. Deixa que eu faço isso. Pronto. Boa noite, Felipe. O bom é que vai uma hora. Que ódio. Tá, o Rolly saiu? Eu acho que ele só desligou a câmera. Tá, mas ele não tá mais. Acho que ele deve ter sido desconectado sem... Não, já voltou. Só vamos... Lá embaixo ele tá, mas tem que clicar em cima para ele voltar. Só que o meu não dá. Agora ele voltou. Boa noite. Vamos começar, Rolly, a fazer a apresentação? Vamos começar a apresentação? Sim. Tá me ouvindo? Tudo certo? Voltei, ok? Sim. Mania de ficar errado é que eu aproximo a tela aqui e quando eu vejo, cliquei o celular vai embora. Mas tá bom. Eu vou virar de lado aqui. Peraí, a câmera. Aí fica melhor até para eu enxergar. Tá, mas assim tu fica deitado? Tem que ser assim mesmo. Não vai assim. Sim. Bora lá. Tá, eu vou desligar o meu microfone. Silvia, tem gente lá no grupo pedindo link para entrar, viu? Vai lá. Mas não foi? Manda lá no Facebook. Bom, vamos começar a dar continuidade, tá?
Boa noite, pessoal. Quem está falando aqui é o Horley, né? Pessoal, hoje, dando continuidade à viticultura para iniciante, vamos estar dando entrada no terceiro módulo do nosso planejamento, tá? Hoje estaremos abordando os temas voltados ao solo, tá? Os manejos de solo, o que é o solo, as suas adubações e os seus manejos, tá? E, inclusive, a diversificação de solo, tá bom? Hoje pode dar continuidade? Estão me ouvindo de boa? Tá. Bom, agora o que acontece, né? A gente vem... Pode... Estão ouvindo? Estou escutando um repicado nos áudios? Sim, tá indo bem. Sim, Tá, tá bem bom teu áudio. A internet tá ruim. Bom, né? O que é o solo? Vou deixar o nosso amigo Jonathan aí acrescentar. O repicado é porque o pessoal tá com o microfone aberto ali. Tem que todo mundo fechar, deixar só um aberto. Ah, sim. Aí por isso que fica ouvindo repicado, né? Bom, Jonathan, se apresenta aí para nós e explica para nós o que seria o solo. Só um pouquinho. Alguém tá com o microfone aberto, daí tá repicando. Ó. Tá, ele se Bom, não sei silenciou. o que aconteceu. Ele Sim, silenciou ali. Bom, mas a gente vai dar continuidade, depois ele agrega, tá? Bom, o solo... Agora eu acho que ele voltou. Agora dá para ouvir, eu Resolveu, acho. menino? Tem que abrir o teu microfone, Jonathan, porque tá fechado. Não, eu só fui fechar a porta ali para não dar interferência. Ah, tá. Eu agora vou sumir e dá para começar. Posso começar, então? Fique à vontade. Apresenta para nós o que é o solo. Bom, eu sou o Jonathan, vou falar um pouco de solo. E, basicamente, do ponto de vista geológico, se a gente for estudar o que é solo, pode ser descrito como o produto do intemperismo de rochas, né? Ao longo de milhões de anos, a rocha matriz, diferentes tipos de rocha, passam por intemperismo, se dissolvem, se reduzem a partículas menores e essas partículas vão sofrendo transformações químicas até chegar nas partículas do solo. Argila, silt, areia, pedriscos, né? E, claro, todas essas partículas compostas por minerais. Então, basicamente, o que determina a maioria das características do solo são dois fatores. O fator geológico, que é a rocha de origem. Todos os minerais que eu tenho ali só vão estar ali se eles estiverem presentes na rocha matriz. E o fator biológico, que seria o fator, além do fator biológico, o fator clima, e o fator biológico que tem planta se desenvolvendo ali, que depois a gente vai ver ali que a matéria orgânica é algo que dita muito das características de um solo, né? E é o que modifica mais rapidamente num solo, é a matéria orgânica, que numa idade não tão próxima à idade geológica, a gente consegue modificar justamente pela modificação dos teores da matéria orgânica do solo. Acho que da minha parte seria isso, sim, para introduzir. Sim. Agora, uma coisa que bem interessante, né? Nós conversando ali, você veio me explicar como é que é a textura do solo, né? Isso eu achei bem interessante porque eu não tinha compreendimento. A gente sabe que existe, que nem todo solo é igual, né? Aqui, inclusive, na propriedade, a gente vai mostrar mais à frente. Eu tenho dois tipos de solo, tanto argiloso quanto arenoso, mas não chega aos pertos como a gente observou em várias regiões. E isso interfere na adubação e na correção, né? Sim, sim. A granulometria do solo, a textura do solo, né, nada mais é do que a porcentagem de cada tipo de partícula, né? As três principais partículas de solo que realmente têm efetiva relação com a planta, que a gente pode dizer, seria areia, silt e argila. E, basicamente, a proporção desses teores, solos com mais areia vão ser classificados como solos arenosos, logicamente vão ter menos argila,
solos com mais argila e menos areia vão ser caracterizados como solos argilosos, né? Teria solos siltosos também, que são solos com maior teor de silt, mas basicamente se divide em arenoso e argiloso, né? E Agora, isso vai modificar em drenagem de solo, ou seja, como ele retém e transpassa água, e principalmente as cargas, que depois vai estar na adubação, mas isso a gente fala mais para frente. agora você explicaria para nós o que seria um solo calcário, né? Que parte da Europa a gente vê nos contos das uvas que tinha esse problema, lá faz parte desse solo calcário. E o que seria um solo humoso? Esses são termos que eu não gosto de utilizar até no Brasil, porque solo calcário é basicamente um solo alcalino que eles têm lá. No Brasil a gente não tem nada disso. E o solo humoso é um solo com alto teor de matéria orgânica, tipo a nossa turfa, que tem algumas áreas muito restritas no Brasil aí, em áreas de alto de solo que passa parte do ano encharcado, ou áreas muito frias que acabam acumulando matéria orgânica, mas é raro no Brasil e não é um termo bom para ser utilizado nos nossos solos. A gente tem outros termos para isso. A gente teria solos alcalinos em algumas regiões da Amazônia, também áreas mais restritas, e é raro solos realmente com pH mais elevado no Brasil. E que nem muitos falam em solo limoso também, que se pega a literatura estrangeira, limo é silt no português de Portugal, né? E só que é um termo que a gente não usa aqui. O próprio solo siltoso, todas as nossas manuais de recomendação de calagem, adubação, tem outros termos, né? E a gente não se pauta muito nessa classificação. A gente tem, geralmente todos os estados têm ali, para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tem alguns manuais de classificação de solo, né? Que seria da parte de pedologia, gênese e classificação de solos. E daí, cada unidade de solo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, são mais de 30 ali, recebe um nome, unidade vacaria, unidade vacacaí, unidade poncho verde. São características de tipo de solo que ocorrem em cada região. E, claro, a gente tem as classes de solo, né? Por exemplo, argissolos, planossolos, latossolos. Então, a gente pode dividir o Brasil justamente por essas classes de solos, aí, os argissolos, os planossolos, os latossolos. Solos de cerrado, por exemplo, são latossolos. Os solos da Terra Roxa do Paraná são latossolos. As áreas de planície geralmente são solos quartzarênicos, né? As áreas de planície costeira, né? Tem áreas de neossolos regolíticos também, né? Serra Gaúcha, neossolos, cambissolos, alguma parte da Serra Gaúcha também. Planalto do Rio Grande do Sul, nós temos os solos, os latossolos também de alta fertilidade, características químicas muito boas. Região dos campos de cima da serra e Santa Catarina, alguma coisa de solos com alto teor de matéria orgânica que se classificam como solos orgânicos, né? Mas é basicamente essa seria a classificação a se prezar, né? Para fazer as classificações de solo, porque o Brasil, sendo um país muito amplo, a gente conseguiu desenvolver um sistema de classificação nosso. Ô, Jonathan, só para falar, né? Foi tu que descobriu o meu problema ali do referente ao solo, né? Aqui. Ah, sim, sim. Uma coisa engraçada a gente observar isso, né? Tanta gente que viu o solo e ninguém nunca se tocou que era porque o solo o problema era físico na realidade do solo, né? Que não ia as variedades de uva aqui, né? Então, olha que coisa incrível. Aqui, no Vale de Itajaí, o solo é de banhado nos morros, né? Enquanto que em outros locais não existe esse tipo de solo, né? É justamente aquela questão da deficiência de drenagem, né? Ele pode estar num local alto, tudo,
tecnicamente a drenagem seria boa, mas a questão do teor de argila que faz acumular muita umidade, provavelmente por algum horizonte compactado logo abaixo, acaba dificultando a drenagem da água e ele acaba tendo características de solo de banhado, né? Solo com baixa oxidação e alta redução, então é um solo muito reduzido, bastante deficiência de oxigênio, né? Pouco oxigênio nesse solo. E daí ele tem a característica de um solo de banhado, acaba acumulando mais matéria orgânica, fica por mais cinza, né? Bom, já foi respondida a pergunta o que era um solo de banhado, né? Alta umidade. Bom, a gente pode dar seguimento agora. Pode pular, Darude. Agora, estava falando ali dos solos de alta utilidade, isso é casos raros, né? Vamos falar a verdade. Aqui é bem raro mesmo. É uma variação muito grande. Aqui, ó, agora que mudou, desculpa, que é da internet, tá? Bom, você sabia que tem um sistema de classificação de solo no nosso país? O Sistema Brasileiro de Classificação de Solo, CIB, é isso? Seria a pronúncia? O mesmo classificou 13 variações de solo no Brasil. Eu acho que o Jonathan descreveu alguns ali para nós, né? Pode seguir. Bom, aqui a gente tem fotos diferentes de solo. Um é lá da Silvia, né? Seria o solo de banhado. E aqui é o meu, das duas áreas aqui em casa, que é aqui no alto, onde eu tenho a horta, onde eu lido com os cultivos em geral, que é um solo mais argiloso, só que é complicado trabalhar em ambos os lados. E ali embaixo nós temos um mais arenoso, para provar que a variação, uma variação de solo, isso em 30, 40 metros. Pode dar segmento. Vamos ver se nós chegamos no correção. Aqui citando mais um exemplo de solo arenoso. Esse é do nosso amigo lá de Pernambuco, uma área de semiárido, né? Ele trabalha em manejos, lá não tem cultivares grandes, ele veio me falar, só para o pessoal planta para o próprio consumo, um pouco de milho, um pouco de abóbora e o cultivo mais para o consumo próprio, nada em grande escala, né? Pode passar. Mais um exemplo de solo arenoso, da nossa amiga Elizabeth. Pode dar seguimento. Esse foi mas esse não é solo, esse aqui foi aqui em casa, mas é um teste. Depois a gente aborda esse teste aí. Aí vamos que o Jonathan vai tirar umas dúvidas para nós. Agora vamos estar falando, Jonathan, de correção de solo, né? Que é o maior problema que a gente tem em todo canto, né? Na hora de querer implementar também, fique à vontade. Essa parte de correção de solo, eu acho que valia uma live só para isso, porque é complicado de explicar isso em pouco tempo. E, basicamente, o que a gente tem de problemas de correção dos solos do Brasil, em geral, são problemas de 3 coisas. Na verdade, 4. Seria 1, toxidez de alumínio. 2, toxidez de manganês, ou seja, elementos tóxicos, alumínio e manganês, mas principalmente alumínio em forma tóxica, né? Acidez, que além de provocar a dificuldade de absorção de alguns nutrientes, né, e a disponibilização de alguns nutrientes, ela também aumenta a toxidez do alumínio, favorece o alumínio na sua forma tóxica, né? E, por último, seria a deficiência de nutrientes, que basicamente nós temos solos com deficiência de fósforo, solos com deficiência de potássio, solo com deficiência de tudo. Por exemplo, aqueles solos arenosos ali, provavelmente a deficiência generalizada em praticamente todos os nutrientes, se nunca foi aplicado nada. Então, a gente pode entender como corretores de solo os calcários, corretores de pH, o próprio gesso para neutralizar alumínio, não corrige pH, mas ajuda a neutralizar alumínio, ou propriamente os corretores de fertilidade, aplicação de superfosfato, de fosfato, de esterco.
para justamente corrigir essa deficiência de nutrientes. Então, basicamente, corretor de solo, no meu ponto de vista, é qualquer elemento, qualquer fonte que forneça nutrientes ou que ajude na melhoria de características químicas e físicas do solo. Então, basicamente, é um produto que tu vai aplicar para melhorar as características que o teu solo está deficiente. Um dos mais usados é o calcário, né? Que todo mundo trabalha. Calcário para solos com principalmente problema de pH, de alumínio tóxico, mas ainda assim, dentro do calcário, a gente tem tipos de calcário adequados para cada solo. Né? Por exemplo, eu aqui só uso dolomítico, basicamente só o que eu consigo. Mas tem lugares que só se consegue o calcítico. Isso pode ser um problema em um solo que vai ter pouco magnésio, o calcítico não vai fornecer tanto magnésio. Então tem um balanço ideal para se fazer, isso a gente pode explicar mais adiante depois, mas em tese, calcário para 3 coisas: fornecer cálcio e magnésio, neutralizar alumínio e aumentar o pH. Só, claro, variando a dose, etc, Agora, etc. me tira uma curiosidade. Quando a gente vai realizar a compra do calcário, a gente observa que existe 2 variações de cor, né? Eu comprei tanto de um mais claro, branco, né? E um dessa tonalidade ali, acinzentada. O que seria essa É questão? justamente o teor de magnésio, né? Principalmente o que varia nessa cor. O calcítico ou dolomítico. O dolomítico tende a ser mais branco, o calcítico mais acinzentado. O calcítico tem um teor de fósforo, de cálcio maior, e o dolomítico um teor de magnésio maior, né? Mas ambos têm cálcio e magnésio, o que muda é a proporção entre eles. Aí a variação de uso, tanto do claro, desse mais escuro, vamos usar esse termo assim, mais tradicional, varia da região, né? Aí teria que a pessoa dar uma leve É da estudada. disponibilidade, né? Porque calcário é o insumo mais barato que se vai ter para aplicar no solo, né? Em geral. Hoje aqui, posta, o calcário está em torno de R$ 200 a tonelada. Perto de uma tonelada de adubo aí de R$ 4.000 tá barato. E o que se consegue com calcário, aqui, para mim, no caso, é basicamente o dolomítico. O calcítico até chegaria, mas com preço muito mais alto, porque como é algo pesado e que necessita geralmente uma dose alta por hectare, por exemplo, tem áreas aí que são de 2 toneladas até 7, 10 toneladas por hectare, normalmente, uma dose relativamente comum de ser aplicada, mas eu conheço solos na Serra que a aplicação é de 60 toneladas por hectare, para corrigir solos com muita matéria orgânica. Então, fica caro transportar um volume tão grande por um produto que é relativamente barato. Na mineração, o calcário sai em torno de 50, R$ 60 a tonelada. Então, por causa disso que não se consegue outros tipos de calcário, muitas vezes em locais que não tem aquela rocha para ser extraída. Né? Então, no meu caso aqui, só dolomite, calcítico. Muito pouca rocha calcítica, então não se consegue com facilidade, mas mais para cima aí se consegue mais facilmente calcítico. Me tira uma curiosidade, só mais uma dúvida, né? Que a gente às vezes chega na casa e os vendedores nos os produtos. Você já ouviu falar daquele calcário de reação rápida? Qual? Não está falando de calcário líquido, né? Se for Não, calcário líquido, a marca. O que você tem dizer? Ele é um calcário? Como é que funciona a reação dele? Aí a gente já entra no assunto de. está cortando, eu não entendi qual tipo de calcário. Então, eu acabei de citar a marca, eles falam de reação rápida. Diz que em 8 dias você já pode estar aplicando plantas de Harley, ciclo curto, tá? Oi. na verdade acho que você está se referindo ao PRNT, né? Então, A ah, Silvia digitou ali, eu não entendi. que o calcário, até o calcário, por exemplo, sim, né, o Sim. Jonathan vai poder falar melhor isso, né?
mas a grosso modo, quando tu pega o calcário dolomítico filler, é um calcário que passou numa peneira bem mais fina e ele é bem mais fininho. E geralmente esse, quando aqui pelo menos, né, o pessoal quando quer ter uma reação mais rápida do calcário no solo, ele vai aplicar o filler, né? Mesmo dolomítico, só que o filler. E quando é um calcário para um preparo de solo, que é para mais longo do tempo, aplica o dolomítico, que vai variar o PRNT dele, né? Que é um pouco diferente aí do filler. Mas o Jonathan até pode comentar um pouquinho mais sobre isso, se ele for do dia a dia dele também. Não, basicamente, o calcário se vende e se classifica por granulometria, né? Quanto mais fino for moído, mais reativo ele vai ser. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Muito fino, ele vai reagir muito mais rápido, tudo de vez, ou seja, vai acelerar a correção com uma dose menor, vai conseguir aplicar uma dose menor e ele vai, logo vai fazer efeito. Só que o efeito a longo prazo dele vai ser menor, então provavelmente o intervalo entre uma correção e outra vai ter que ser maior. Então o que se deve prezar é um calcário mais fino para um cultivo mais de uso assim, anual, que eu quero rapidamente corrigir o solo, e esse rapidamente não é de um dia para o outro, 3, 4, 5, 6 meses para correção efetiva, só que o residual dele vai ser 2 anos, por exemplo. Calcário, por exemplo, PRNT de 100, às vezes a gente tem PRNT até 110, na casa de 100% em relação, né? E um calcário de PRNT de 60, que eu acho que é o mais grosseiro que se pode vender, chega a vir quase um pedrisco no meio, ele vai ter um tempo de reação mais lento, ele vai reagir, as partículas mais finas dele vão reagir, e as mais grosseiras vão demorar mais para reagir. Só que pensando num pomar, por exemplo, que a gente vai fazer uma correção, o pomar vai ficar 10, 15, 20 anos para sem se fazer outra correção, sem poder revolver lá dentro daquela área, é interessante um calcário mais grosseiro até. A gente vai aplicar uma dose maior, mas ele vai ter um efeito residual maior. Então, o calcário vai ficar agindo por 6, 8 anos no solo. Basicamente seria isso. Tem fontes meio milagrosas que eles vendem de calcário, por exemplo, o calcário granulado, que é o calcário granulado. É o calcário filler, esse que é o mais fino, né, um PRT de 100, 110, aglutinado com água e feito aqueles pellets. E ele facilita para colocar em linha de semeadura, mais é para fornecer cálcio e magnésio do que para corrigir realmente. Ele é utilizado para facilitar na hora da semeadura, misturar junto com adubo em áreas que têm deficiência de cálcio e magnésio. Então ele é usado como adubo, tanto é que ele é bem mais caro, né, porque tem esse processo industrial aí. Mas não justifica usar ele como forma de corretivo, porque nunca vai ser, a cobertura dele vai ser diferente, não vai cobrir tão bem que nem o em pó, e ele vai custar bem mais caro que o calcário em pó. E tem o calcário líquido que não dá nem para discutir isso dali, que aquilo lá é pura pilantragem. Se tiver vendedor de calcário líquido na live, pode sair agora, porque aquilo lá é realmente enganação. Não tem como, não tem nada provado que funciona, não tem como tu me dizer que 5 litros de calcário líquido vão substituir 10 toneladas de calcário em pó. Primeiro que é impossível fazer 3 mil quilos de cálcio mais 3 mil quilos de magnésio entrar em 5 litros de água. Impossível. Quimicamente impossível. É uma farsa, né? Não ainda dá de alegar, mas não é algo que tem muito sentido. Bom, para a gente dar continuidade na live aqui, senão a gente vai perder muito tempo aqui na correção. Como é só uma introdução, o ideal para quem vai plantar, no caso, a videira, seria trabalhar com calcários mais grosseiros, porque a videira, principalmente, ela tem um período de 8, 10 anos, até mais, né? Bem mais de cultivo. Então, o ideal seria trabalhar de fácil disponibilidade e um mais grosseiro, né? Não tão fininho igual aqueles de reação rápida.
eu não sabia que que ele era mais fino, né? Por isso que ele agia rápido. Ele sempre recomenda trabalhar ele em ciclo curto, plantas de ciclo curto. Bom, Jonathan, e para hoje também você pode estar agregando a gente conversar o seguinte: como que a pessoa faz uma correção de forma inexperiente? Porque, assim, tem gente que vai plantar grandes áreas, tem gente que vai plantar grandes espécies, mas aqui a gente trabalha sempre voltando como se a pessoa fosse plantar 2 pezinhos de uva no quintal de casa. Como que ela poderia estar trabalhando a utilização do calcário? Um cultivo caseiro, nada a longo em quantidade, né? Bom, se a pessoa vai fazer um pomar grande, justifica pagar uma análise de solo, custa em torno de R$ 50, fazer uma análise de solo, de repente procurar um extensionista, um agrônomo, para interpretar, etc. Mas em casa realmente não justifica. Então, o que eu faria? Uma dose baixa, 1 tonelada, solo arenoso, 1 tonelada por hectare, isso daria 100 gramas por metro quadrado, 3 toneladas no solo argiloso, 300 gramas por metro quadrado, e ver como a planta responde. Está dando sintomas de deficiência, não está respondendo bem, adiciona mais um pouco. Como é um cultivo caseiro, dá para incorporar depois, não vai ter grande problema com isso, porque não vai precisar mecanizar, né? Então, Agora, a ia questão subindo a dose aos poucos, né? a questão da análise de solo é questão de região, tá? É que às vezes pratica em grande facilidade. Para nós aqui já é mais complicado. Não encontrei uma empresa, a única que estaria disposta teria que enviar a minha terra para Minas Gerais, para eles fazerem uma análise lá Mas para qual o estado que é? né, sobre a questão da análise. É mais complicado. Bom, agora vamos dar Roraima. continuidade. Roraima ele mora. Teria que olhar, geralmente quem tem laboratório são as universidades da região, universidade de agronomia, geralmente eles têm um laboratório de Sim, análise de solo. eles falam que analisa, mas a gente não obtém o resultado. A Embrapa, tentei enviar aqui junto com a Secretaria de Agricultura, mas nunca nem retornaram e-mails, mensagens, ligações e nada. A gente não tem nem no Instituto. O Instituto ele está funcionando muito mal esses dias. Ainda estavam retornando aos poucos, né? E eles também acabou não trabalhando aí. Então ficou mais complicado. Por isso que a gente pergunta com ideia de um iniciante, que está querendo cultivar um pezinho ali, tem uma noção, né? Foi o que me recomendaram, foi trabalhar aí, que aqui na região usa uma média de 2,5 toneladas a 3, então era para estar testando. É basicamente aquilo que eu falei ali, 300 gramas por metro quadrado, né? Não muito mais que isso, e daí corre o risco de errar para mais, né? E ver como é que a planta responde. Se vê que não está respondendo, adiciona mais um pouco, e assim vai. Uma coisa que, assim, complementando, considerando que tu vai adubar, não vai fazer análise por ser uma área pequena, vai só fazer adubação na cova, tu vai fazer essa adubação aí com calcário, né? Vai misturar na terra que tu vai colocar dentro da cova ali né, que vai ficar mais pro metade profundo da cova aí onde vai ser plantada a muda. Com o calcário, né? Diz que tu tiver mais facilidade para conseguir, né? De preferência o dolomítico. E na questão, né, de resposta, o que eu notei já aqui, assim, quando no final do ciclo, geralmente, né? Se tiver apresentar folhas com tonalidades diferentes aí no final do ciclo, né, que um tom mais amarelado fizer umas manchas mais simétricas amareladas, tu vai ter uma noção aí que está apresentando principalmente a deficiência que é relacionado ao calcário, né, que demonstra a deficiência de magnésio na folha, né? Então, dependendo da exigência aí da planta e como tu adubou,
ela vai também te apresentar isso na folha, né? Sempre, mesmo assim, sem precisar fazer uma análise foliar, né? Algumas coisas vão ser visuais aí para quem for plantar poucas, né? Lembrando que quem vai plantar pouco, né? Porque se for plantar em quantidade, aí vai ter que fazer análise de solo. Se plantar de pezinhos, a gente vai rústico, né? Já, depois vai entrar. Agora, qual é o próximo? Vamos dar continuidade aqui. As adubações, podemos fazer uma divisão dos tipos. Adubação orgânica, de origem vegetal, compostos orgânicos, etc. E as inorgânicas, mineral, petróleo, elaborado e em laboratório. Aqui deveria estar inorgânico também a cinza, né? A queima transforma o material orgânico em inorgânico. Bora do segmento. Bom, aqui agora vocês já podem começar a agregar, que a gente vai começar falando essas leiturinhas assim, é bom a gente estar dialogando, né? Quais seriam as vantagens da orgânica e, os bens e os prós de todas as partes, tanto químico quanto orgânico? Vamos começar pelo orgânico. Quem querer só se pronunciar aí, já pode nos convencer. Essa é uma classificação que até a gente, a anterior, do slide anterior, eu achei bem boa, porque, na verdade, a gente fala muito, adubação orgânica, adubação química, mas tirando o nitrogênio, que é sintetizado, a ureia é sintetizada em laboratório, sulfato de amônio também, mas os outros nutrientes minerais, todos eles são de adubação química tradicional, são extraídos de rocha, normalmente, claro, tem um processamento, mas basicamente são de origem mineral. Agora, falando em fonte orgânica, propriamente dito, de origem de vida, no caso de esterco ou resíduo vegetal, ela tem a grande vantagem, de fornecer matéria orgânica, em alguns casos, principalmente quando a dose é alta, né? E a questão da liberação lenta. Nem tão lenta assim, dependendo do composto que se utiliza, às vezes é mais rápido que algum composto químico, mas justamente por ela ter essa liberação mais lenta e um residual maior. Então, se a gente pegar, por exemplo, um esterco de galinha, o nitrogênio e o fósforo nele, o nitrogênio em torno de 60% é liberado no primeiro ano, então fica 40% para o ano anterior, para o próximo ano. Se a gente pegar o fósforo, também vai nessa casa aí, 60%, 50% no primeiro ano e 50%, 40% no segundo ano. Então ele tem um residual. Isso vai implicar em quê? Uma maior dose inicial e também um efeito residual maior. Então eu consigo reduzir o número de adubações que eu vou fazer e, em tese, a planta vai se suprir melhor desses nutrientes, porque eles não vão estar totalmente disponíveis de uma vez e logo vão se esgotar. Eles vão estar, principalmente questão de nitrogênio, eles vão estar numa constante ao longo dos anos, sendo disponibilizados para a planta, né? Isso, do ponto de vista da absorção da planta, é muito mais favorável. Diferente, por exemplo, de uma ureia, que eu aplicando hoje, tendo umidade no solo, chovendo em cima, em algumas horas eu já tenho nitrogênio disponível para a planta, na forma capaz da planta absorver, mas também, dando uma chuva muito forte, ele vai lixiviar, eu vou perder por volatilização também, se der um calor, um tempo seco. E em 45, 50 dias, o meu residual de nitrogênio que eu vou ter lá vai ser ínfimo, vai ser 5% do que eu apliquei, talvez menos. Então, isso influi que se eu tenho uma deficiência nítida de nitrogênio, a planta vai responder muito mais rápido com ureia. Só que a minha adubação vai ter um prazo de vida útil muito menor, 45, 60 dias, 2 meses no máximo, 3 meses no máximo, eu vou ter que repor nitrogênio, fazer uma nova adubação. Por isso que a adubação de nitrogênio, principalmente falando de nitrogênio, é a adubação mais parcelada que a gente tem. Se a gente pegar num cultivo comercial de videira, se faz 2, 3 adubações por ciclo, uma no início da brotação, uma na florada e uma no final do ciclo.
3 adubações de ureia, então se parcela a dose, são 120 quilos são 100 quilos de nitrogênio, então são 35, 33 quilos por adubação parcelado em 3 vezes, né? Então, justamente para fazer essa maior disponibilidade ao longo do tempo, não ficar tudo disponível de uma vez e logo se esgotar e a planta não conseguir mais absorver. Que daí causa, além de problemas de desbalanço que favorece a ocorrência de doenças, vai ter períodos que a planta vai ficar deficiente. Né? Seria isso. Para os demais nutrientes minerais ali, eu acho que não teria tanto problema, principalmente fósforo e potássio. São nutrientes que não são tão móveis assim, né? E eles acabam se mantendo no solo. Tanto é que a gente fala em adubação corretiva de fósforo e potássio e não fala em adubação corretiva de nitrogênio. Só deixa eu fazer uma pergunta, que é uma pergunta que eu posso fazer a pergunta, Horley? Jonathan, existe como eu fornecer fósforo para uma planta, né, tipo uma videira, né, que fósforo é um dos componentes do NPK, né? Fósforo de forma natural, como na farinha de osso, que dizem que tem fósforo, né? Eu não sei, porque eu sou... Tem fósforo, o osso tem fósforo, tem fosfato de Mas cálcio. ele fornece para a planta quantos anos? Acho que 150 Aí anos que ele vai... aí que tá o problema. Ele vai fornecer, a partir do momento que tu aplicar no solo, ele vai fornecer isso aqui. Ele vai fornecer numa taxa tão baixa que aquilo vai se mineralizando que efetivamente isso vai ter resultado lá no final, não serve que tu aplique uma dose muito alta. Esse é o grande problema dos fosfatos naturais. Em solos com Justamente. pH muito acima de 4,5, aí 5, pH acima de 4,5, a reatividade deles é muito baixa. Eles precisam de solo ácido para reagir. E é o que o pessoal faz, eu vou botar fosfato natural. O que é o fosfato natural? É o fosfato que não passou pelo processo, rocha fosfática moída. É o fosfato que não passou pelo processo de ação de um ácido. Porque o processo, isso é abrir, eu tenho muitas vezes o pessoal, eu não vou usar NPK porque NPK é químico, tá. Mas o fósforo do NPK é de origem de rocha, de uma rocha fosfática. Essa rocha foi moída. Se ela não sofre mais nenhuma ação, ela é vendida como fosfato natural. Simplesmente pega a rocha, moe e vende como fosfato natural. Reage muito pouco no solo. O que a indústria faz para deixar esse fósforo mais solúvel? Eles pegam ácido sulfúrico e largam por cima desse fosfato, justamente para solubilizar ele, para deixar ele mais solúvel em água. E dependendo do grau de ação desses ácidos, tu vai tendo ali superfosfato simples, superfosfato triplo, né? Tu aumenta o superfosfato duplo, que quase não se tem no Brasil, mas basicamente superfosfato simples e triplo, que é de acordo com o grau de ação do ácido sobre a rocha. Simplesmente derrama ácido sulfúrico em cima desse pó de rocha moído e acaba solubilizando. E daí o que acontece? Justamente por causa disso, se tu pegar o superfosfato simples, ele tem um bom teor de fósforo, sim, em torno de 18%, 20%, mas ele também tem um bom teor de enxofre. E esse enxofre veio da onde? Veio da ação do ácido sulfúrico que a indústria fez. Então, se a gente for parar para pensar do ponto de vista biológico, etc., é um processo basicamente natural, só que acelerado porque a gente está usando um ácido forte em cima. Né? Todos os nutrientes que a gente tem no NPK, o único que realmente é sintético é o nitrogênio que vem a partir da ureia, que é sintetizada a partir do petróleo. Né? Mas Sim, os outros são todos de origem natural. Como é que eles fazem nitrogênio do petróleo? Eles têm eles imitam o processo biológico de formação de nitrogênio, né? de fixação de nitrogênio. Na verdade, o processo natural de formação de nitrogênio, que é a partir de descarga elétrica. Uma das principais formas de fixar nitrogênio, em torno de 20 kg por hectare ano, naturalmente se fixam, é a partir da chuva, principalmente em áreas com muita descarga elétrica. Essa descarga elétrica de raio é o que ajeita as moléculas de nitrogênio de forma que elas fiquem carregadas junto com a água e o nitrogênio atmosférico desça junto com a água e vá parar no solo. Né? Então é basicamente isso que a indústria imita, né?
Claro, é um processo mais elaborado, mas é basicamente energizar gás nitrogênio e fixar ele em partículas minerais para formar ureia, né? Bom, agora eu aprendi, né? Se essa dali é por causa de descarga elétrica, nunca mais uso ureia, né? Do tanto de raio que dá aqui, né? Porque é um absurdo, né? O Mas tanto de. é que se a gente for para pensar, como o nitrogênio é um nutriente volátil, né? Ele está presente no solo. Como é que ele entra nas áreas naturais? É por duas formas, basicamente. É por, num sistema natural, é por raio, que é uma dose baixa, mas contribui em torno de 20 quilos por hectare ano, e por leguminosa, que faz associação com bactéria, né? Que fixa nitrogênio pelos rizóbios. E essa fixação vai em torno aí, tem as melhores áreas 100% leguminosas. Por exemplo, trevo no inverno, quem tem pastagem de trevo aqui no Rio Grande do Sul, cobertura, ervilhar, eles vão fixar 100, 150 quilos de nitrogênio ano, 200 quilos de ureia, o equivalente seria mais ou menos 250 quilos de ureia, de nitrogênio ano. Tem casos aí de até 250 com alguns tipos de trevo, mas digamos assim, 100% leguminosa. Em nenhum ambiente natural a gente vai ter 100% das plantas sendo leguminosas. Então, na casa de um ambiente natural, tu vai ter 20 quilos de nitrogênio, por exemplo, fixado por raio, e 50 quilos de nitrogênio fixado por leguminosas. E é basicamente em torno desse tanto de nitrogênio que o sistema consegue crescer, né? E Jonathan, só uma. Quando a gente usa num cultivo, a gente aplica nitrogênio, a gente não consegue potencializar isso. Por isso que a gente consegue altas produtividades de milho, de outros cereais aí, justamente porque a gente faz a aplicação mais alta, a gente faz muito mais que a natureza conseguiria fornecer. Só uma pergunta, por exemplo, o NPK, por que ele não pode ser usado na agricultura orgânica? Que ele é um adubo de. Ele é um adubo utilizado na agricultura normal. E na orgânica ele é proibido. Se ele é de forma natural, porque se é pó de rocha com ácido sulfúrico, na orgânica eles usam até calda bordaleza, que é Sim. o mesmo processo, né? Ninguém conseguiu me responder isso até hoje, é uma coisa que eu sempre pergunto. É igual a ureia. Mesmo a ureia, tá certo que ela é feita por uma fonte sintética, mas se pode aplicar urina de vaca na agricultura orgânica que tem ureia, contém ureia, na mesma ureia, a mesma composição, a mesma molécula química ureia é excretada pelos mamíferos, né? A gente pode aplicar, na pastagem naturalmente ocorre a adubação do pasto pela urina dos animais, mas a gente não pode usar a fonte sintética dela. Não entendo por quê. E justamente a questão também do fósforo e do potássio, o potássio na forma de cloreto e o fósforo na forma dos superfosfatos, eu não entendo o porquê de não se poder utilizar. Até tem, na faculdade se comenta que adubo não é veneno, né? Para alguns é. O problema é o seguinte, é que eles fornecem só esses minerais, né? Na agricultura orgânica eu acredito que eles preferem usar outras alternativas porque eles agregam outros minerais, né? Tipo esterco e coisa do tipo, porque não vai só NPK. Mas aí que tem um problema. Esterco é muito melhor que NPK, em alguns casos, é muito bom. Nossa, no ponto de vista de suprir nutriente, ele é muito melhor, porque supre mais lentamente. Não tem dúvida. O suprimento é muito melhor. Só que o grande problema é que esterco e qualquer outra fonte orgânica, tu não tem controle da composição. O NPK eu formulo um 5-20-20, um 3-15-15, eu vou brincando com a formulação, eu formulo o que eu quero. Agora, no esterco eu não consigo controlar, então eu preciso só de nitrogênio, mas eu estou colocando fósforo, potássio, quando eu estou subindo o nível desses nutrientes. Sem falar de micronutrientes que podem ser tóxicos. Então, tem áreas aí que aplicavam muito esterco e acaba tendo contaminação por cobre, contaminação por micronutrientes aí, zinco, porque isso tudo está no sal mineral que vai para os bichos, né? E o animal não aproveita 100%. A diferença entre o remédio e o veneno é só a dose, né? Sim. É a mesma coisa.
É a E mesma área coisa com que a muita adubação adubação química. orgânica acontece isso. Sim, A só que adubação química química. controla a dose. A adubação É, orgânica eu não consigo controlar a dose da maioria dos nutrientes, só que a gente porque eu tem não que mudo a formulação da orgânica. lembrar uma coisa que a adubação porque assim, a live em geral é para quem cultiva no fundo de quintal, né, que está iniciando. Quando a gente para pensar em cima de adubação, né, como essa da imagem que é adubação química, né, a gente tem que ter um cuidado todo especial, porque se a pessoa não souber fazer adubação, infelizmente ela mata a planta, porque é um sal. É a mesma coisa que tu jogar sal em excesso na planta, né? Aconteceu em várias vezes em grupos que eles postavam que colocavam 1 quilo, achando que adubo, né, sintético, químico, era a mesma coisa que adubo de esterco. E eles jogavam lá na planta e eles matavam, né? O cloreto de potássio, essa bolinha pedrisquinho vermelhinho que tem aí na formulação da NPK, é um sal com teor salino mais alto que o sal de cozinha. A fórmula dele é KCl, né? E o nosso Aham. sal de cozinha é NaCl. Cloreto de sódio, sal de cozinha, e o cloreto de potássio, o, o sal de adubação, né? A fonte de potássio mais utilizada no Brasil é o cloreto de potássio. Fósforo não tem tanto, o superfosfato não tem praticamente poder salino, tem um pouco, mas é muito pouco. E a ureia também se comporta como um sal, né? Então ela causa desidratação da planta, né? Queimadura, como alguns dizem. Eu, nos meus testes biodinâmicos para validação da biodinâmica e utilização de adubo e algumas formas, eu matei alguma planta, coitada, jogando ureia. Mas vamos para o próximo slide. Agora vem os adubo natural e orgânico, né? Que é para gente que cultiva no fundo de quintal a forma mais fácil. Porque assim, não adianta a gente comprar um saco de adubo, né? 50 quilos para adubar 2, 3 plantas. É lucro a gente produzir na casa o adubo orgânico, né? Que com o resto de comida tu consegue fazer uma adubação de uma planta normalmente bem. Não que vai sanar todos os problemas, né? Mas como o Jonathan ali já falou, a gente tem que fazer pelo menos uma calcariação, né, da área, porque aqui no Brasil é muito ácido o solo, né? Em alguns aspectos o solo tá bom e a gente caga jogando calcário. Mas é aquela coisa de fundo de quintal. As adubações orgânicas. Opa, agora vi até minhas fotos. As adubações orgânicas aqui existem duas, né? Que uma é feita com esterco de vaca, só que com minhoca, e a outra é o puro esterco, né? Querem complementar? Eu, com adubação, vou deixar o pessoal com experiência. Mas o humus ele é bem variado, não é só com esterco de vaca. A gente vê no composto orgânico que depois que eles colocam os minhocários, eles se tornam humus. Mas aí deixa aí agregar alguém. Darou de quietinho nessa live. É que na realidade esse dali eu faço com esterco de vaca fresco, né? Eu levo para as minhocas fresco e elas vão decompondo, né? Fazendo aquele processo. Eu já gravei um vídeo no Videiras de como eu produzo, né? Eu já coloco elas dentro do saco, né? Então, a hora que elas terminar, elas saem sozinhas do saco e eu só levo o saco de adubo já decomposto, né? Não precisa ficar ali peneirando e ensacando, né? Elas se viram sozinhas, né? E do outro ali é o nosso rancho, né? Cheio de bosta de vaca, né? Mas querem continuar ali, ó, Não, a melhor. complementação? Não, pode ficar à vontade. Bom, só comentar sim, vamos considerar que, principalmente para quem cultivo de casa, né? Que acho que é um dos principais focos nosso, né? Porque o esterco,
independente da fonte, se ele é de cavalo, que alguns dizem que não faz muito efeito nenhum, mas ajuda, de ovelha, de vaca, cabrito, enfim, humus e qualquer outro que a pessoa tenha disponível, ele vai ser uma fonte bem importante, tanto no preparo, né, quando você vai fazer o plantio de uma planta nova, frutífera, dependendo se é videira ou qualquer frutífera, enfim, e para manutenção, né? Como o Jonathan comentou bem ali sobre a ureia, né? Como é que ela age, né? E que faz a sua atuação rápida na planta. Se você já vai usar uma fonte de adubo orgânico, né? Seja de qual o que tu tiver disponível, ele vai ter, claro, ser aplicado com uma dose um pouco maior, mas ele vai ir agindo ao longo do tempo, né? Vai ter um maior período de disponibilização aí, além de, claro, né, não ter no esterco, por exemplo, somente nitrogênio, né? Conforme o esterco, ele vai ter vários outros nutrientes aí, minerais disponíveis aí, que, claro, vão ter que passar pelo processo de processamento das bactérias aí para estar solúveis para a planta, ela tá absorvendo isso da maneira correta, claro, né? Mas isso é um processo que vai ocorrendo naturalmente, e conforme tu vai melhorando o solo, os adubos orgânicos vão fazendo mais efeito na planta, né? Com certeza. Bom, algo que eu gostaria de agregar é que a gente estava falando sobre os químicos, né? Para quem planta pouco, a chance de errar com o orgânico é muito menor. Porque quando eu já matei muita planta com químico. Nossa Senhora, coitado dava de plantar essa chácara inteira. Mas indo com o orgânico, a pessoa já vai alternando. Quer dizer que não vai matar uma planta. Também já matei planta usando muito esterco de galinha, né? Queimou a coitada. Mas aí a chance de errar é bem menor, né? A Uma questão que tem coisa. que considerar, assim, quando tu vai, por exemplo, vamos fazer um exemplo de quando você prepara uma cova e um berço, enfim, para uma planta, né? Você fez ali o tamanho necessário, tu vai lá colocar o calcário, uma fonte de fósforo, de potássio e nitrogênio que tu tem aí disponível. O que acaba acontecendo assim, a pessoa vai colocar e quando ela planta, ela vai acabar deixando às vezes esse adubo aí em contato direto com as raízes das plantas novas. E isso, se a gente vê as recomendações, né, que eu prestei atenção, pelo menos de videira, não é recomendado você deixar raízes quando planta uma muda nova em contato direto com qualquer tipo de adubo, né? Para ele não estar queimando. Se tu colocar em cima de um adubo químico ou de uma cama de frango aí que tem bastante nitrogênio, provavelmente realmente tu vai queimar as raízes, né? Isso aí vai ser mais prejudicial do que vai ajudar. Então, tem que se ter seus cuidados aí para tu adubar, mas da maneira assim que também não só vai impactar positivamente, né? Então, por isso que acaba que dependendo o adubo, às vezes um adubo rico em nitrogênio aí, de repente, é melhor tu colocar superficialmente, depois da planta já no local, né? Claro, não encostada diretamente na planta, né? Um pouquinho distante ali, deixando um espacinho do caule ali para ela aos poucos sendo absorvida, que vai fornecer o nitrogênio que precisa e não vai causar dano inicial ali de queimar ou causar algum dano assim que traga prejuízo, né, para desenvolvimento inicial.
Só deixa eu complementar um negocinho aqui, que a gente está mostrando humus. Não sei se nos próximos slides vamos falar disso, mas pode ser que sim, pode ser que não, não sei, porque eu não olhei. O humus, uma coisa que eu quero que o pessoal cuide, né, também com a utilização do humus, é utilizar demais humus, né? Dois fatores vão acontecer com a planta. A primeira, tu intoxica a planta, não sei o porquê, se é o Jonathan ou o Darold, se pesquisaram em cima, não sei. Dizem que as minhocas conseguem fazer um quelato dos, dos elementos pesados do solo, né? E quando é digerida isso, que a minhoca não existe mais, eles vão sendo liberados para a planta em excesso e dá essa intoxicação. Não sei se é por isso, né? Dizem, né? Várias vezes eu pesquisei, mas não sei se é verdade. E outro fator, né? O humus ele não deixa a planta desenvolver raiz. Se é uma uva que tu estás preparando no saquinho e coloca humus para querer que ela cresça com 14 metros no primeiro ano, o humus não vai deixar formar raiz. Ele é interessante. Isso é uma coisa importante, né? Substrato para enraizamento, quanto menos adubo tiver, melhor. Quanto mais estéril ele for, mais sem, sem nutrientes ele for, melhor, né? Porque basicamente os nutrientes vão provocar o que é uma concentração do meio, né? E vão puxar a água da estaca, no caso, para fora dela, para o substrato. E isso vai causar desidratação. Então, tu nunca vai conseguir enraizar uma estaca cravando ela, digamos assim, num quilo de NPK. Claro, exagerando, né? Mas nunca vai enraizar. A mesma coisa num substrato super adubado. Então, o melhor substrato para enraizar, do ponto de vista de criar raiz, não de fornecer nutriente, mas de criar raiz, seria casca de arroz carbonizado, areia, substrato inerte ou comercial, vermiculita, tanto é que é o que os viveiros comerciais usam, né, para enraizar a estaca de oliveira, enraizar a estaca de mirtilo é canteiro de vermiculita. Né? Depois que a planta criou raiz, que aí se consegue adubação, porque até ela criar raiz ela não está absorvendo nutriente. Então o objetivo principal do substrato inicial é ela criar raiz. Então a gente tem que sempre cuidar, porque a gente pode perder planta justamente por quê? Porque o substrato está muito adubado. E como ela está concentrada no lugar, por mais que tu dê água para ela, como o meio está muito concentrado por questões osmóticas, ela não vai conseguir absorver essa umidade do substrato e vai morrer desidratado. O substrato vai desidratar ela justamente porque tem muita concentração de nutriente. Nossa, só para agregar ainda sobre o esterco, tá? Ali a gente acabou não tocando. Tá? Aqui não tocamos no assunto, mas é importante categorizar, porque o esterco ele tem codorna de gado, galinha, e tem as suas diferenças nutricionais ali para a planta. O esterco de galinha, até onde eu sei, ele é muito mais rico em nitrogênio, né? Então a gente usa muito. Codorna de galinha é usado bastante em horta, porque agrega rapidamente o desenvolvimento da planta, que são plantas que exigem mais, e aí o de gado é usado em maior quantidade para obter os mesmos resultados. Seria isso, né? Pode adiantar, só para agregar mesmo. Bom, aqui a gente tem a diferença de adubações, tá escrito chorume, mas eu acho que o ideal, essas fotos do Fernando, né? Mas o ideal seria dizer fertilizante. O chorume é aquele resto de composto, mas quais seriam os benefícios aí, Darum, de estar agregando usando o chorume? Tá, vamos. Sim, essa é uma técnica, né, que para todos geralmente começam a aprender aí através, né, dos vídeos do nosso querido mestre Sérgio Semerdian aí, né? É uma das práticas que ele mais utiliza e difunda, né? Que é o chorume.
Eu, particularmente, assim, tá, não é que assim eu não goste, tá? Mas hoje eu já prefiro usar outras técnicas para adubação. Mas assim, basicamente o que vai o churume, dependendo do que tu agregar, ele só vai acabar fornecendo, vai tentar imitar uma disponibilização um pouco mais rápida daquele nutriente, porque ele já vai estar na água, então ele já vai estar agregando um pouco mais do que tu colocar o nutriente dispersado no solo e deixar a chuva, né, atuar em cima. É uma forma, né, de estar interessante, né, que é bem válida para quem está iniciando, e está fornecendo aí alguns nutrientes, aí esteja, né, usando algum esterco, ou, né, fonte de potássio, de fósforo, enfim, um início assim bem positivo, né, para coisa. Mas uma coisa que eu sempre até gosto de mencionar e para as pessoas sempre procurar com o tempo e pesquisando outras formas aí de adubação, tem os biofertilizantes, tem o EM, né, que é os micro-organismos eficientes, que são uma forma bem melhor até de adubação, que acho que contribui bastante também. O biofertilizante é uma coisa bem interessante. Nunca cheguei a fazer aqui porque você precisa, tem o processo que você tem que deixar ele 30, 60 dias aí dentro da coisa e mexendo todo dia. Então, eu não consigo fazer esse processo de estar mexendo todo dia, em função, dependendo, né, do tempo aí fica um pouco mais difícil. Mas também os resultados aí são bem positivos para nesse tipo de adubação. Né? Orly, se você quiser complementar, o Jonathan também, se tiver algo a contribuir a ser. Só para complementar ali, as adubações orgânicas ali que existem, que são as feitas ali no fundo de quintal, a gente utiliza, como o Darodi falou ali, a adubação aqui, esse dito chorume, né, que é o biofertilizante, né, líquido, para facilitar a adubação da planta e ela absorver mais rápido, né? Só que existem outras formas, né? Não é só esterco de animais que funciona para isso. Muitos usam farinha de osso e torta de mamona, né? Eu acredito que se pode usar até cinza e coisa do tipo, só que a gente tem que sempre pensar uma coisa. A gente tem que cuidar, fazer as adubações com cinza, porque ela deixa o solo com o pH muito alto, né? E também eu acredito que seja salina, né? Não sei se é salina o termo certo. As minhocas não gostam muito. Se a gente jogar num solo, ela chega a matar as minhocas. Então a gente tem que ter uma precaução de não utilização de em excesso também da cinza, né? Aqui está o M que o Darodi ali estava falando, né? Que é feito com arroz e colocado na mata, né? Para inocular com os fungos, e não é só fungo, é bactéria e outros organismos que vão inocular o arroz para depois ser utilizado, feito todo um processo que vai ser explicado, acredito, em outras lives, para a gente diluir ele, e a gente pode até guardar, porque os esporos e as sementes dos fungos estão ali, né? E depois a gente vai inocular o solo com os fungos bons, porque na mata os fungos e bactérias estão em equilíbrio. Então, quando tu vai ali pegar na serapilheira esses fungos, né, que nada mais é do que uma
armadilha para eles entrarem, porque é comida fácil e eles vão inocular e depois tu vai utilizar eles para fazer a colonização das raízes e do solo para a planta ter uma absorção melhor, né? Só uma conversa sobre o EM, né? Não tive a Sim. oportunidade de tentar fazer ele ainda, mas estava conversando com o pessoal de agroecologia, o que está acontecendo, que para a gente ter benefício usando o EM, a gente tem que criar um ambiente favorável para a multiplicação dele no solo. Então, aí a gente tem que ir mais a fundo, né? Mas a gente vai abordar isso no solo vivo. Vamos ver como é que a gente faz. Na realidade, eu sinceramente, eu não faço EM diluído dessa forma. A viabilidade dele é quebrada pela metade. A forma melhor que eu achei é tu pegar o arroz da mata, misturar açúcar na água e já jogar. É a melhor forma para tu inocular. Ele tem a metade do efeito de um chifre esterco, né? Imagina, ele tem só a metade do efeito. Se o pessoal adora usar EM, imagina se eles tivessem o capricho para fazer o chifre esterco. Agora vamos falar do pó de rocha, né? Uns são a favor, outros são contra, né? Mas o pó de rocha, aqui eu percebi que o pó de rocha tem uma não sei o que ele agrega no solo, dizem que é eita, a palavra difícil, remineralizar o solo. Mas aqui ele tem, como os solos foram abertos há 70, 80 anos, ele tem um efeito bom. Só que, pelo que eu soube, né, porque é tudo nas coisas que eu pesquiso, ele tem bastante alumínio, então a gente tem que ter esse cuidado. O Jonathan ou o Darude, ou quem quer complementar, pode falar, né? Porque eu não sei nada das formulações químicas do pó de rocha. O problema do pó de rocha é que a forma com que vendem é para enganar o pessoal, né? Primeiro que eles não dão uma análise disso daí. Então tem pó de rocha bom, tem pó de rocha que não serve para nada. Por exemplo, pegar um arenito moer, pó de rocha. Agrega alguma coisa? Não agrega nada, vai piorar o solo. Vai adicionar mais areia no solo. Calcário. Calcário pode ser dito como um pó de rocha. É utilizado, tem efeito comprovado. Agora tem pó de rocha de ardósia. Não conheço o que vai fornecer ele. Pó de basalto fornece um pouco de potássio, mas também tem problema do alumínio, muito quartzo também. O nosso aqui é de ardósia. Só que assim, o que eles falam que agrega é um monte de nutriente, né? Só que o problema é que as quantias são baixíssimas e o alumínio lá nas alturas. Ele deve ter os nutrientes. Só que o problema é o quão disponíveis eles estão, porque muitas vezes eles estão em forma de cristal de sílica e isso daí nunca vai ser disponível no solo num curto prazo. E tem alumínio, né? E tem alumínio. Então a empresa que é séria, que vai vender isso daí, te dá um teste e diz o que é solúvel, o que não é, a reatividade disso daí. Senão, eles só estão tentando se livrar de um subproduto que eles têm, porque geralmente isso é subproduto. Né? Raramente é uma rocha que é moída especificamente para isso. Geralmente isso é subproduto de uma serraria de pedra, de uma extração de pedra, de uma mineração, alguma coisa assim. Então, eles têm que ter um laudo disso daí para dizer, não, então vale a pena comprar isso daqui em relação ao adubo, porque é mais pesado, tem menos concentração de nutriente, é mais difícil de espalhar, tudo. Né? Então, isso tudo pesa. Uma coisa uma coisa que eu vou ressaltar, isso é coisa que eu vi, né? Aqui no Vale do Itajaí existe uma cidade chamada Trombudo Central. Eu acho que em todos os locais é o lugar com maior concentração de tirar ardósia, né? Que seria ali, como é que ele chama o nome? Ali, tirar ardósia, extrair ardósia, né? Mineradora. E nesse local, eles usam água. E eu não sei como é que é o processo ali, porque eu nunca fui pesquisar, nunca pedi.
dizem que a ardósia vai para o rio, né? E do lado de baixo, né, existe uma cidade chamada Agronômica. Dizem, né, não sei se é, né, é o lugar com maior produtividade de arroz, porque eles pegam essa água do pó de ardósia e jogam nas arrozeiras. A produtividade por metro quadrado é uma das maiores do mundo. Não sei se ela perde para a China ou está na frente de uma da China. As duas empatam por metro quadrado de produtividade. Uma pesquisadora da Ipagre e outro cara, não me lembro quem, se era o pai ou quem, eles foram atrás para descobrir o porquê disso. E descobriram que era por causa do pó de rocha. Só que assim, é aquela questão. A ardósia está na cidade vizinha. Eu acredito que se a gente pegasse onde não tem ardósia, não surtiria um efeito tão bom quanto isso. Ou é interessante a gente pegar um tipo nutriente assim daqui e levar para o oeste de Santa Catarina ou Rio Grande do Sul? Será que não é melhor pegar os nutrientes perto? Se tiver, mas, por exemplo, fósforo, o nosso fósforo todo vem do Marrocos. A gente tem fósforo no Brasil, tem, mas a nossa rocha fosfática é muito ruim, se pode se dizer assim, pouca concentração, e muitas vezes não justifica a extração. A gente tem áreas de mineração de fosfato em Minas Gerais e em Araxás, e sai o fosfato natural ali de Araxás e tal, que ultimamente, por causa do fertilizante, está justificando comprar deles, mas se não, não valeria a pena. Concentração muito mais baixa, tem rocha ali com 6% de fósforo, isso é quase o que tem no esterco. Tem esterco aí com 3%. Então, muitas vezes não justifica a extração, né? Tem lugares que não tem. Por exemplo, o fósforo aqui na minha região é complicado. Tava para sair uma mineração, mas questões de ambientais aí não saiu uma zona de mineração aqui perto de fosfato. Então, praticamente todo o fosfato que o Brasil pega é importado do Marrocos, alguma coisa de outros países ali da África, Oriente Médio. Mas Na basicamente do Rússia, né, Marrocos. também. A Na Rússia é Rússia? potássio. Ah, a Rússia é potássio. É potássio. Brasil em potássio é pior do que fósforo. A gente tem. Ah, Eu não conheço nenhuma operação de mineração de potássio no Brasil. eu Da soube forma que tanto de cloreto quanto de óxido. na região ali do Pantanal, né, tem uma mina, mas eles não conseguem extrair porque é isolada, né? Tem as questões políticas e ambientais por trás de liberar ou não a mineração, né? Mas Aham. descobrir se descobre. Deve ter. Agora, se é viável extrair, não sei. É igual o ciclo do cobre, né? A gente tinha a extração de cobre no Rio Grande do Sul e por questões de mercado, nossas minas têm a concentração baixa, se parou por vários anos, depois se voltava, parava, voltava. Em compensação no Chile, que é praticamente cobre puro que se extrai, né? Sulfato puro, a mineração está lá há anos e continua e é muito mais lucrativa que a nossa mineração, né? É muita concentração de minerais. Agora vem a biodinâmica, né? Os preparados biodinâmicos que Agora eu vou colocam. mutar meu microfone aqui e não vou falar mais nada. Agora, por causa da biodinâmica, a parte dos preparados, né? Que são adubações, né? Na realidade, na biodinâmica, né? Não é que seja adubações realmente, né? Os preparados. Eles são duas, dois preparados que eles são utilizados para planta, né? Um vai agregar certas forças e o outro, né, que é o sílica, ele vai agregar a, a, a parte de luz e calor, né? Quando a gente utiliza na própria biodinâmica, a gente não pode ficar em cima disso, né, dizendo
que a gente não vai explicar tudo nessa live sobre as adubações biodinâmicas, mas a gente vai dar uma noção, porque todas as formas de adubação que foram utilizadas até agora, ensinadas, era para a gente ter uma noção básica de como a gente fazer adubação das nossas plantas. E como é uma live para início para as pessoas começarem a entender, a gente foi mostrando todas essas formas de adubação. E quando a gente chega na biodinâmica, que não é uma forma de cultivo para iniciante ainda, porque primeiro a pessoa passa pelo químico, depois vai pelo orgânico, depois vai pelo biodinâmico, que o biodinâmico é a forma mais elevada, porque é uma agricultura do pensamento, da gente do espiritual. Então, as formas que a gente interpreta são diferentes. Na biodinâmica existem esses dois preparados, né, que foram colocados como adubações. Não, a gente não pode dizer que não sejam, só que eles vão agregar forças à planta. Por exemplo, o preparado esterco, o chifre esterco, eu faço com bambu, tem até uma foto ali minha, né? Posso ser crucificada, né, por utilizar bambu, porque eles utilizam o chifre para ter a parte animal e o esterco para dar astralidade. Esses dois preparados... O que faltou aí, na verdade, era para tu apresentar aquela foto que tu tinha do enraizamento no solo que foi pulverizado o chifre esterco. Aquilo ali que era coisa incrível de se mostrar. Faltou aquela foto. Mas na próxima, na live da biodinâmica ali a gente vai mostrar e vai falar. Vamos falar bastante, né, sobre isso. A questão ali do chifre esterco, ele tem a capacidade que eu citei antes, né, em referência ao EM, ele tem uma capacidade muito maior de estimular a planta a formar raiz e se virar. Com testes, dizem, né, que se tu pegar um chifre esterco desses, diluir em 60 litros d'água e passar numa lavoura num hectare, ele consegue dar a força de uma adubação de 10 toneladas de esterco. 10 toneladas de esterco é muita adubação. Para um chifre desses, é coisa excepcional. Ele vai agregar na força, na planta, de enraizamento e desenvolvimento de raízes. A planta consegue se aprofundar, ela consegue se aprofundar no solo e ter uma relação de bactérias e fungos com o solo onde é que ela se encontra. Então, o chifre esterco nada mais é do que um preparado que vai fazer a planta se situar naquele solo. E o outro preparado que não está nas imagens ali, que é o chifre sílica. O sílica, ele vai aportar, o esterco vai dar umidade à planta. Umidade é a parte da terra, né? A parte de formação de raiz, de se agregar ali. E o sílica, ele vai agregar calor e luz à planta. Ele vai dar resistência à planta. Então, a gente teria que entender que os dois preparados são duas coisas que vão agregar na planta forças e vão estimular a força na planta, não apenas um adubo, né? A gente tem que entender isso. Só que eles servem como adubação, né? Porque se um esterco, um chifre de esterco equivale
a 10 toneladas de esterco, então imagina, né, a força que ele não tem de enraizamento e de formação da planta. E além de condicionar o solo, né, porque o solo, solos desgastados, a gente utiliza esse esterco, ficam fenomenais. Bom, agora não vamos aprofundar muito, Silvia, porque já deu 1h20 de live. Sim. E Sim. aí a gente vai falar mais sobre isso na live de biodinâmica. Bom, a Sim. questão é a seguinte, respondendo a pergunta da Beth, o que é um chifre esterco? É um chifre animal mesmo, com esterco dentro. É exatamente isso. Só que para a gente poder te explicar isso aí, nós vai ter que entrar em biodinâmica. E quando você começar a entender a biodinâmica, tu vai querer sair, e aí, hoje o assunto não vai ser esse, tá bom? A gente vai estar respondendo em uma outra oportunidade. Bom, agora tem umas perguntas em cima. Deixa eu ver se nós achamos ela. Um deles foi o que recomenda como cobertura morta para uma pequena parreira de uvas. 20 plantas no total. Essa pergunta foi de quem? Do Cristiano. Acho que tudo pode ser usado como cobertura morta, né? Literalmente, tudo que é orgânico, material seria palha, capim. Aí é o que depende, tem abundância, né? Na propriedade para estar usando. Uma coisa que eu acredito que isso seja herança da gente ser colono, né? O Darod, ele faz isso, e tu também faz, e o Jonathan fazem. O que é? A gente planta coisas no inverno, e no verão aquela camada formada no inverno é deitada no solo. É a melhor formação de cobertura morta que existe. Muitos, como no YouTube, ficam falando do bagaço de cana e coisa do tipo. Eu acho que seja uma coisa inviável quando tu começa a aumentar teu cultivo. Para 2 videiras compensa. Agora, para mais, é inviável. Então, a melhor forma seja os adubos verdes, né? Para formar. Na verdade, o ideal mesmo, sobre o termo de cobertura morta, na verdade, em tudo aqui, é você viabilizar o que tem na tua região. É o que você encontra ali, né? Porque, às vezes, você tem... quando a gente vê aí, falaram do bagaço de cana, né? É que, às vezes, ele deve morar perto de fábrica, de alguma coisa, e tem facilidade, ele tem acesso àquilo. Para mim, aqui, plantado cana, só produzir caldo em casa. Como é que vem? Mas eu vi gente plantando cana para colocar na uva. Isso é o cúmulo. Não isso precisa. não, é isso que eu digo. Isso é o cúmulo, né? Porque não existe. A gente tem que fazer a nossa própria cobertura. É igual eu utilizando a Titônia diversifolia. Eu planto na entrelinha da uva, deixo ela crescer e corto para virar adubo. O meu solo virou incrível depois disso, né? Então a gente tem que ter essa noção. Ô, Beth, respondendo a pergunta da Beth aqui, ela falou assim que na cidade dela não tem nada com cobertura morta. Vou nas pastelarias pegar os bagaços de cana para colocar sobre o solo. Olha, se eu fizesse isso aqui, primeiramente, encheria de formiga. Mas não há necessidade de se fazer isso. Tudo que há no solo ali pode ser usado com cobertura morta. O capim que está crescendo, folhas, por exemplo, tu tem uma mangueira, você vai lá, arrasta ela, as folhas do pé de manga, tu pode usar como cobertura morta. Tudo que como que a gente usaria o termo? Seria plantas, né? Tudo que é planta, quando a partir do momento que você corta e joga ela ali, ela se torna cobertura morta. A cobertura morta é o mulch, que é usado na permacultura. O que é? Tudo que não tiver vida, que foi cortado da planta, que foi tirado um galho, até os nossos galhos que a gente doa no inverno é cobertura morta, porque é parte da planta. A gente está imitando uma floresta. A floresta vai caindo folha e fazendo aquelas camadas, e a cobertura morta é isso. É qualquer coisa. Os galhos que tu tira, as folhas, tudo.
Aqui tem uma pergunta da Maria Elizabeth. O dia de fazer o chifre esterco foi dia 20. Não, assim, ó. Não é que foi só o dia 29. A gente pode fazer a partir do dia 29 até em dezembro, né? Que é o período. Só que o melhor é quanto antes fazer, perto do dia 29, melhor é, né? Porque a data é depois do solstício de primavera para se fazer o chifre esterco. Referente à grama amendoim, a grama amendoim é uma leguminosa bem interessante para se utilizar. O melhor seria o amendoim forrageiro, que é diferente da grama amendoim. A grama amendoim ela é rasteira. Só que o inconveniente de tanto a grama amendoim e o amendoim forrageiro, que se o solo for argiloso, eles deixam ele muito úmido. Muito úmido. Para solo arenoso, são fenomenais porque eles agregam aquela umidade no solo. Né? É bem interessante. Bom, Mais só para complementar aí teu negócio, ela está insistindo na grama do amendoim. Roberto, tu não precisa plantar literalmente nada para estar obtendo a cobertura morta, tá? Só de você realizar uma capinagem, uma roçada, você pega aquele material e empilha no pé das plantas que tu quer, tá? Agora, só para agregar um negócio aqui, que foi uma hora que o Fernando colocou lá nos slides, é sobre o teste, né? O que a gente tem que observar, o que tem na região? O meu problema aqui, eu tenho um grande problema com compactação de solo extremamente argiloso, né? Agora, está seco, e aí o que acontece? Uma das soluções para acabar com a descompactação do solo foi a agregação. Veio um técnico que me informou assim, não, tu vai queimar, carbonizar palha de arroz, né? E tu vai fazer a agregação no solo, que ele vai dar aeração aí suficiente para tu não ter mais esse problema. Aí tá, eu perguntei dele, morador daqui, falei, bom, onde eu encontro isso? Na cidade vizinha tem. A cidade vizinha mais próxima, onde tem isso, fica 150 quilômetros. Aí a gente começa a se informar, não, a fábrica lá fechou. A região mais próxima seria a capital. É viável eu trazer algo da capital para cá? Se tornou complicado. Então, a gente tem que procurar o que temos ao nosso redor, sempre. É aquela questão que eu falei do pó de rocha. O pessoal gasta uma grana federal que eles podiam comprar fruta para, em vez de utilizar. Por que eu falo tanto do. O pessoal, um dia, uma pessoa me pediu num grupo por que eu apoiava a agricultura orgânica e a biodinâmica. Eu falei, eu apoio ela porque eu utilizo adubação química, não na minhas uvas. Essas são biodinâmica excepcional. Mas no resto de planta, milho e outras culturas que a gente tem aqui no nosso sítio, a gente usa adubação química, né? E o que acontece? Claro que eu utilizo também a biodinâmica junto, né? Mas o porquê que eu vou bastante em cima dessas técnicas? Porque uma pessoa que cultiva um pé de uva no quintal, ela não vai precisar comprar um saco de adubo, né, químico. Ela vai produzir o próprio adubação orgânica e jogar para a planta. É economia de dinheiro e de tempo. Por que a biodinâmica é tão viável? Por causa disso, ela te faz economizar tempo e dinheiro. A gente tem que parar de pensar que a biodinâmica é uma agricultura que as pessoas vivem com o caldeirão fazendo poção e começar a agregar a ideia que a biodinâmica é uma forma de agricultura que dá tempo e dinheiro para o produtor, né? Porque enquanto tu consegue sanar um problema com um chifre sílica ou uma cavalinha, tu não precisa comprar veneno de R$ 250 o litro por hectare, né? Então são formas boas. Isso aqui é boa para o Darold. A cobertura viva. Quais seriam boas escolhas para fixação de nitrogênio no solo? Essas aí seriam todas as leguminosas, em geral, né?
Tem umas que são mais. Bom, eu tenho conhecimento. O Darude está aí nos acompanhando para agregar? Eu Sim, tenho sim, conhecimento. pode falar. Fala aí para nós. Não, assim, Eu tenho- as principais que a gente pode considerar, aqui, pelo menos na minha região, aqui o que se usa desde sempre é a aveia, né? Aveia preta, principalmente, que ela tem um desenvolvimento bem forte, mas também tem outras leguminosas, tipo nabo forrageiro, ervilhaca, que também contribuem com isso. Tem algumas outras, por exemplo, nas regiões mais quentes de São Paulo para cima, aí o pessoal planta também aqueles. Tem vários, né? Feijão gandu e outros o leguminosas feijão de aí que porco, estão. Feijão de porco, que A também, mucuna, além de mucuna, mucuna, que o que a além crotalária. de crotalária, o principal objetivo, além de ele trazer o nutriente lá do fundo do solo para cima, onde que vai, a planta vai disponibilizar, é também estar fazendo uma aeração no solo, né? Descompactar. Isso, dependendo do tipo do solo, às vezes é mais importante do que o nutriente que ele vai trazer para cima, porque essa descompactação vai fazer com que a água penetre mais no solo, não vai escorrer, os nutrientes, por exemplo, calcário, vai descer para as camadas mais profundas, neutralizar o alumínio, né? Vai trazer vários. E, claro, puxar nutrientes que estão lá dormentes, lá fósforo, potássio, nitrogênio, né? Que vai disponibilizar ali nas camadas de 0 a 20, o pessoal, né, sempre comenta aí quando você vai fazer adubação, para a planta poder utilizar aí no seu próximo ciclo produtivo aí, que isso vai ser bem importante também, né? É bem recomendável ter cobertura de inverno, cobertura viva aí, enfim, para melhorar o solo. Uma coisa, É, uma para quem. coisa que, uma coisa que a gente pode complementar, né, essa fala ali do Darode é a gente utilizar várias juntas, né? O porquê que utilizam a aveia? Para formar palhada que não, ela não é digerida pelo solo de imediato, então ela demora quase um ano para se decompor. A ervilhaca, num mês ela está desmanchada. O Tá, né? nabo, 15 dias. Então, é utilizar várias plantas juntas, que é um coquetel de adubação. É uma É, das mas isso melhores aí, formas. vou agregar um pouquinho mais. Isso aí é para quem mora em região que tem inverno bem definido, tá? Quem mora em região Não, quente, você vai obter isso aí de outras formas, né? Tipo, como não. foi dito, a mucuna, o feijão de É que, porco. assim, ó, Horley, eu tô dando o meu exemplo aqui. A pessoa Não, de sim, região quente, ela vai ter que usar a mucuna consorciada com um capim, a titônia diversifolia e a mamona. Então, é essas plantas junto que vai fazer o papel das nossas aqui, né? ali eu recomendaria, quando eu plantei aqui, um pedaço, por incrível que pareça, o feijão de porco ele cresce muito, cara. É uma planta de alta cobertura, né? E também tem o que acontece? A titônia, a pessoa tem que ter cuidado, porque ela cresce muito. Aqui a titônia vira árvore quase, né? Aqui também, só que É tem uma que planta saber podar, né? Vamos fazer. para. Ah? Aí, ó, Silvia, explica rapidinho o que é o sílica. Rapidinho, que a gente já vamos encerrar. O sílica é um preparado biodinâmico, né? Como eu falei, que agrega força de luz e calor. Ele é feito com silício, né? Como é que a gente consegue? A gente pega quartzo, moe ele finamente, né? Formando uma farinha e a gente coloca dentro do chifre e enterra. Ele é o oposto do chifre esterco, né?
o chifre esterco ele agrega frio e umidade na planta. O sílica ele vai agregar calor e luz na planta. Então eles trabalham em lugares opostos. E ele vai agregar na planta crescimento. Quando tu passa o sílica, agora como o nosso clima está frio, ele vai agregar calor, né? Ele é um preparado que vai agregar calor. Só que a gente tem que cuidar, passar, porque não é um chifre para 60 litros d'água. E sim, para 10 litros de água, ele tem que ser aspergido finamente, né? Vai um grão de ervilha, né? Do preparado para 10 litros de água. Então é uma coisa ínfima o tanto que é utilizado, né? Eu descobri o porquê que minhas videiras aqui estão, as gemas estão desbrotando, né? Elas estão voltando para dentro da planta depois que eu apliquei o chifre esterco aí. Sério? Foi o Porque resultado. aqui, né, tá muito úmido e frio ainda, né? Não, mas agora eu vou ter que passar o sílica para resolver esse dar detalhe. calor. Uma Pra coisa dar calor. engraçada que aconteceu aqui em casa. Eu passei o esterco nas minhas uvas, não fez nada. Porque o esterco, ele dá uma explosão nas plantas, um vigor que é incrível. Não aconteceu nada nas minhas plantas. Digo, putz, será que esse meu dinamizador tá cagando com tudo? Será que eu vou ter que fazer no braço, né, a diluição e tal? Digo, mas não tá certo. Tentei diluir no braço, não fez efeito. Digo, será que é o meu método de bambu que expirou a validade? Expirou a validade e não fez efeito. O dia que eu passei o sílica, todo o esterco que eu tinha passado nas plantas explodiu de uma vez só, né? Porque foi uma coisa absurda o crescimento. Uma planta cresceu em 3 dias 30 centímetros. É muito crescimento. Em 3 dias é 10 centímetros ao dia. É muito crescimento. E aconteceu por causa disso. Estava faltando calor e luz para as plantas. Então, porque assim, uma coisa estranha, né, que o pessoal não fala, a gente tem que sempre usar os dois preparados. Uma coisa que eu percebi aqui, a associação ela fala que o chifre sílica não deve ser usado em plantas pequenas, porque ele vai fazer a planta florir, né? E não é verdade. Eu estou fazendo, claro que em plantas muito novinhas, tipo um feijão, se tu passar o sílica, tu cozinha ele. Mas assim, o chifre sílica e o esterco são dois irmãos que têm que ser usados junto, em conjunto, né? Então a planta vai se beneficiar dos dois. Eu estou tirando esse inverno daqui com o sílica. Eu estou fazendo as plantas desenvolver na força do ódio, né? Para elas desenvolver, né? Tá olhando o friozinho, falando, não, vou ficar, vai fazer igual as dos Harold. Voltar para dentro, porque tá muito frio aqui. Não, mas elas não fazem com sílica, te garanto que elas não vão fazer. Bom, agora eu só quero complementar um negócio. Alerta, é um alerta, na verdade. Como a gente descreveu sobre os adubos químicos, tá? É aquela história. Continua sendo adubo, a gente não julga. Só tome cuidado, porque ali mata a planta mesmo. Se você jogar demais, com certeza vai matar a planta. Então você tem que ter um cuidado maior, tá? E usar em menor quantidade. Bota um pouquinho, e aí você vai ter um bom resultado. Mas o ideal mesmo é permanecer nos orgânicos, que aí você é muito difícil matar uma planta com orgânico. É mais fácil ela minguar do que ela morrer. Certo? Mais Tem uma dúvida? pergunta ali. Aí, ó, tem algum período se o preparado de sílica ou de esterco ficar forte demais, tipo errar na proporção de água? E aí? Sim, Né?
tem um problema que até no nosso grupo aconteceu, uma pessoa, ela utilizou um bambu, né, um chifre, porque o certo seria fazer com chifre, né? Porquê que o Rudolf Steiner ele usou o chifre? Porque o animal ele vai agregar força, né, de ar e calor ao preparado, né, a oxigenação. E o resto do preparado vegetal ele vai agregar a umidade e o frio no preparado, né? Então, o que que acontece? Quando tu coloca demais esterco, a planta vai reverter em excesso de... É como se tu jogasse excesso de ureia na planta. Ela vai ficar muito viçosa e quebradiça. Ela perde a produtividade. E quando tu coloca muito sílica na planta, tu cozinha essa planta. É como se tu tivesse jogando água quente em cima. Ela vai definhar, porque, como é que eu vou dizer? Ela vai cozinhar. Infelizmente, ela vai cozinhar. Teve um do grupo que cozinhou todas as plantas utilizando excesso de sílica e ele nem dinamizou. Então tem que tomar os cuidados, né? Aí, ó, nesse O, lance do sílica é para pulverizar ou enterrar? Deixa lá no pé da planta. Ele é pulverizado. assim, ó. Não, é que o chifre esterco, ele é feito o processo dele na planta, na terra, né? Tu faz o preparo dele na terra, depois tu desenterra ele, depois de 6 meses, tu coloca num balde de água e tu dilui e joga com gota grossa na planta, e o sílica, ele tem que ser tirado do solo, feito a dinamização, a diluição, e depois passado finamente em cima da planta, pulverizado finamente para agregar essa força. Pronto. Bom, eu acho. Silvia, agora vamos deixar as dúvidas de biodinâmica para a live de biodinâmica, né? Senão Sim, o pessoal não vai É, querer assistir a não live vai. de biodinâmica. sim. E o pessoal quer dormir Tá também, né? jogando tudo aqui. Bom, eu acho que nós vai encerrar, porque senão nós vamos entrar no assunto biodinâmica e se entrar, nós passamos a noite aqui, tá? Isso. Vamos deixar para um dia só biodinâmica, Biodinâmica. adubação biodinâmica aí para. E se preparem para 5 horas de live. Não vamos É. deixar isso não, que ninguém aguenta, Costa. Ô, Beth, funciona o seguinte, a biodinâmica ela é complicada para explicar, mas de fácil entendimento. Então a gente vai deixar para uma próxima oportunidade. Vamos ter uma live só para isso, tá bom? Vamos encerrar, gente. Agradeço a todos, já que nós não tem mais pergunta. Depois de quase 2 horas de live, a gente está aqui. Espero que tenham apresentado tudo, né? Agora nós temos os grupos. Qualquer dúvida que venha a vir, pode jogar lá no grupo do Facebook, que a gente vai estar saciando por lá. Tá bom? Agradeço a todos. Boa noite. Boa noite, Harold. Boa noite, Silvia. Boa Boa noite noite. para quem assistiu até o final aí, acompanhou. Creio que, espero, né, que tenha valido a pena aí. E até a próxima aí que a gente deve fazer, né? Boa Vamos fazer noite isso. para todo mundo e agradeço a quem assistiu e interagiu com a gente, né? E agradecemos também o Jonathan que teve que sair, né? Por ajudar a gente nessa empreitada, né? Ele entregou tudo, né? Quanta coisa fez sentido, que clareou a mente agora, né? Depois que foi explicado ali, principalmente sobre os químicos, né? E uns alertas aí que a gente tem que levar. Bom, pessoal, agradeço. E só para informar que a nossa próxima live, a gente vai estar tentando falar sobre as doenças, tá? Pulverizações e os manejos, tá certo? Contamos com vocês lá. Tchau, tchau. E boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite.